intrínseca, eu derivei as chamadas equações de Gauss, Codazzi e Maynard. Só ficou faltando enunciar o teorema de Bonnet, que resolve a pergunta que eu coloquei, né? Então, deixa eu só fazer isso aqui. O teorema de Bonnet, ele pode ser visto como o teorema fundamental das superfícies, se a gente fizer analogia com o teorema fundamental das curvas planas e no espaço. Então, o teorema diz que sejam G e J e π e J funções de um aberto do R2 em R, funções diferenciáveis, com a propriedade aqui o I e o J variam entre 1 e 2, com a propriedade que as matrizes são simétricas, a G positiva definida. Essas eram as condições, digamos, imediatas, né? Do fato de que a gente quer realizar a G como primeira forma fundamental e a π como a segunda forma fundamental. As que não eram tão imediatas, mas a gente derivou na última aula, são as chamadas equações de compatibilidade, que são as equações de Gauss, Codazzi e Maynard. Então, a ideia é que se vamos acrescentar elas aqui, satisfazendo as equações de Gauss, Codazzi, Maynard. Ou seja, a gente viu na aula passada que essas equações são necessárias, se a gente quiser ter uma superfície de fato. O que esse teorema fala é que elas são suficientes. Então, se você tem G e π satisfazendo as equações, então, dado qualquer ponto do domínio U, o resultado é local, então eu vou dizer apenas que existe uma vizinhança V do ponto. Aqui eu teria que especificar também bom, deixa eu colocar assim. Então, dado um ponto do domínio U, existe uma vizinhança daquele ponto e uma parametrização de alguma superfície definida na vizinhança menor, que realiza então a G e a π, né? Que realiza G e π como a primeira e a segunda forma fundamental da superfície X de V, bom, respectivamente, né? Ok? Então, esse é o teorema. E o teorema também tem uma afirmação de unicidade. Ele diz que se essa vizinhança V é conexa, e se você tem que x barra é outra parametrização com a mesma propriedade, né? Definida em V, x barra é parametrização com G e π sendo a primeira e a segunda forma fundamental. Então, existe um movimento rígido. Existe um movimento rígido que preserva a orientação do R3
que manda uma na outra. Então, o que é x barra é m composto com x, tá certo? Então, significa que uma superfície, se essa aqui é o x de v, o x barra de v vai ter que ser uma rotação seguida de uma translação da superfície x de v. Certo? Muito bem, então esse é o teorema de Bonnet. A palavra-chave aqui é Gauss, Codazzi e Maynard, né, que são as equações que precisam ser satisfeitas para que a superfície exista. Alguma dúvida sobre o enunciado? Eu só vou dar uma ideia da prova. Acho que vocês podem ler a prova num dos apêndices do livro do Manfredo. Mas eu vou só dar a ideia aqui porque parece com o que a gente fez para o caso de curvas, né? A ideia é que você quer encontrar a superfície. Ou seja, você parte da primeira e da segunda forma fundamental e quer encontrar a parametrização. Então, o que você faz é, antes de encontrar a parametrização, você tenta encontrar o triedro x1, x2, n. Certo? Então, você define, vou chamar de xi. Estou usando a notação 1 e 2, né? Então, digamos que isso aqui seja, as coordenadas sejam o 1 e o 2. Certo? Então, definimos uma xi. A xi vai ser o triedro, ou seja, isso aqui vai ser um x1 de uv, desculpe, de o 1 e o 2, né? Um x2 de o 1 e 2 e o n de 1 e 2. Certo? Claro que isso só faz sentido se a superfície já existisse. Então, a ideia é que se a superfície existe, né? Então, se existe x com essas propriedades, então, essa função xi aqui, que é uma função do aberto V, né? Eu quero construir, digamos, a minha superfície no aberto V. A priori, deixa eu colocar o u, que é o único que existe. Então, essa xi, que é uma função de u em R2, em R9, né? Porque cada vetor aqui é um vetor do R3. Então, isso toma valores em R9. Satisfaz um sistema do seguinte tipo. Sistema. A gente derivou o sistema na aula passada, né? Não vou repetir aqui com detalhes, mas a ideia que a gente fez na aula passada foi calcular as derivadas primeiras de cada um desses três vetores aqui. E reescrever isso como combinação linear do triedro x1, x2 e n. Então, aquele sistema grande, né, que eu escrevi é do seguinte tipo. Derivada de xi com relação a ui é uma certa função, uma certa expressão que vai depender das variáveis do domínio, o 1 e o 2, porque, afinal, apareciam os símbolos de Christoffel e a segunda forma fundamental, que são dados como funções das variáveis do domínio U, né? Então, os símbolos de Christoffel e a segunda forma fundamental são funções de 1 e o 2 que são dadas. E a FI depende também de xi, que a gente reescrevia como uma combinação linear dos vetores do triedro. Certo? O i aqui está variando de 1 a 2. Isso aqui não é derivada, tá? A FI, portanto, fica uma função diferenciável que vai do aberto U, do R2, né? Vezes R9 e retorna novamente um vetor do R9. Diferenciável. Certo? Para I igual a 1 igual a 2. Então, aquele sisteminha que eu tinha escrito assim, né, que era x, i, j, n, i, não era? Isso aqui era uma coisa assim, né, eram os símbolos de Christoffel.
mais segunda forma fundamental, n, e aqui também aparecia uma expressão em termos da segunda forma fundamental, vezes xk, isso aqui envolvia g e π, não era? Isso aqui é um sistema desse tipo, certo? Essas aqui são funções das variáveis u e v, e os xk's e os n são entradas do xi. Certo? Então, se a superfície existe, aquela função xi tem que satisfazer um sistema desse tipo. Então, a ideia é fazer agora o contrário. Vocês lembram que era assim que a gente fazia para curvas, né? A gente tinha as equações de Frenet. Então, você primeiro resolvia as equações de Frenet, depois recuperava a curva. Certo? Então, você quer resolver esse sistema aqui. Agora, o ponto, vou chamar isso aqui de estrela. O ponto é que sistemas do tipo estrela nem sempre têm solução. Do tipo estrela nem sempre tem solução, ou seja, nem sempre são integráveis, que é o termo que se usa. Uma equação é integrável quando ela sempre possui solução, né? E eu dei um exemplo aqui, né? Eu dei um exemplo bem simples, que era uma coisa assim, dxi d ui igual a fi de u, por exemplo, né? Para que isso tivesse solução, a derivada da fi com respeito a uj tem que ser igual à derivada da fj com respeito ao i. E essas eram as equações de compatibilidade. Bom, eles nem sempre têm solução, mas o que você precisa checar para que essa solução exista são exatamente as equações de compatibilidade naturais, que vêm exatamente de você escrever que a derivada de xi com respeito ao i, depois derivada com respeito ao j, é igual à derivada com respeito ao j, depois derivada com respeito ao i. Ou seja, você vai obter, então, a existência, a unicidade. Deixa eu colocar existência local. E unicidade de soluções. Isso aqui é equivalente a você checar que o lado direito, ou seja, que essas funções fi satisfazem as equações de compatibilidade. Satisfazem as equações de compatibilidade que vem de você colocar xi i j igual a xi j i. Tá certo? Isso aqui pode ser um bom exercício de EDOs. Tá? Vocês estão fazendo EDOs agora, né? Ou já fizeram? Certo? A diferença é que isso aqui não é uma EDO porque tem mais de uma variável, né, envolvida. Tem uma variável U1 e uma variável U2. Mas se você restringe, por exemplo, a um segmento horizontal, aquilo ali vira uma EDO. Certo? Mesma coisa se você restringe a um segmento vertical, por exemplo, derivada de xi com respeito ao 2, aquilo ali também vai ser uma EDO. Então você pode tentar resolver aquele sistema da seguinte forma. Imagine que eu dei uma condição inicial no zero. E aí quero encontrar uma solução num aberto em torno do zero. Então, o que é natural fazer? Bom, primeiro encontro a solução aqui, tá certo? Porque no eixo U1, aquilo ali vira uma EDO. E agora eu tenho uma condição inicial aqui para poder resolver na direção horizontal. Certo? Porque novamente eu vou ter uma EDO. Então eu consigo uma função que está definida numa vizinhança da origem, né? Que vai satisfazer a equação na segunda variável sempre, mas a princípio a primeira ela só satisfaz aqui, no eixo x. Então para você checar que de fato ela satisfaz a primeira em todo o segmento horizontal, você vai precisar usar as equações de compatibilidade. Tá certo? No fundo é um resultado de EDOs.
disfarçado. Bom, e que equações de compatibilidade são essas, né? As equações de compatibilidade só podem envolver as Fs, porque a Xi não existe ainda, a Xi é a potencial solução. Bom, para derivar as equações de compatibilidade, o que você faz é, você olha para essa equação aqui e reusa o sistema. Mesma coisa que a gente fez na aula passada. Ou seja, o Xi a e J, se você tiver uma solução, né? Isso aqui vai ser, estou derivando com respeito a J, né? Então, isso vai ser a derivada da Fi com respeito ao J. Aí eu estou derivando aqui nas primeiras variáveis. Xi. Mas depois eu tenho que derivar nas últimas, né? Aqui eu tenho 9 entradas na realidade. Então, você deriva... Aqui aparece a regra da cadeia, você vai derivar Fi com respeito à késima entrada, aqui, não é? E aí vai aparecer a derivada da késima entrada com respeito ao J. Só que aqui você pode usar o sistema novamente. Se a Xi é de fato solução, isso aqui vai ser igual a késima entrada de Fj, não é isso? Vou colocar aqui entre parênteses para indicar que isso é a componente de 1 ou 2. Xi. Okay. Então, quando eu escrever isso aqui, depois de usar o sistema de novo, você fica com a seguinte... As equações de compatibilidade ficam assim. Compatibilidade, que você precisa checar. Elas ficam só em termos das Fs. Você vai aparecer a derivada de Fi com relação a o J, digamos, o Xi, né? Mais a derivada... Isso aqui é uma soma, né? Soma em K, a derivada de Fi com respeito a Xk de Uxi vezes F JK de Uxi. Essa expressão aqui tem que ser igual à derivada de Fj com respeito ao I de Uxi mais somatório em K, trocando o I pelo J. Ok? Agora isso aqui está escrito só em termos de F. O Xi vira apenas uma variável. Muito bem. Então, aquele teorema lá que eu deixei para vocês como exercício, né, de EDOs, é mostrar que se essas equações são satisfeitas, então, pelo menos numa vizinhança do ponto, onde você deu uma condição inicial, vai ter uma solução. E essa solução é única, porque você vai usar a unicidade de EDOs. Certo? Bom, e aí a ideia do teorema é que a gente viu que na aula passada, que no caso da teoria de superfícies, essas equações aqui são exatamente as equações de Gauss, Codazzi e Maynard. Certo? Então, isso aqui são exatamente as equações de Gauss, Codazzi e Maynard. Então, isso significa que você vai encontrar o Xi, ou seja, você vai encontrar o triedro, né? E aí você prossegue. Tá? Porque depois disso você vai ter que encontrar a parametrização, mas aí você observa que você já sabe as derivadas dela, então você monta um outro sistema, resolve de novo, e no final encontra X. Certo? Moral da história é que não tem nada mais profundo do que EDOs aí nesse teorema. Ok? Alguma pergunta? Como eu falei, se vocês quiserem olhar mais detalhes, vocês podem ver num apêndice do livro. Então, esse é o teorema do Bonnet, né?
Muito bem. E aí, na aula passada, como consequência dessas equações, a gente fez uma descoberta fundamental, que é conhecida como teorema egrégio de Gauss, que diz que a curvatura de Gauss K é um invariante intrínseco, ou seja, é invariante por isometrias. Isometrias aqui de superfícies. O que isso significa é que se você tem uma isometria F entre duas superfícies S e S barra, então a curvatura da S barra, ou digamos, a curvatura de S num ponto P de Gauss, tem que ser igual à curvatura da S barra no ponto F de P. É todo P em S. Certo? Então isso explica, mencionei na aula passada, que o plano e a esfera não são localmente isométricos, né, porque as curvaturas são diferentes. Isso também explica por que a gente tinha aquela coincidência de que o plano tem curvatura de Gauss zero e o cilindro reto, raio R, também tem curvatura de Gauss zero. A curvatura de Gauss era o produto das curvaturas principais, e no caso do cilindro, a geratriz é uma reta, tem curvatura zero. Então, a gente já viu anteriormente que o plano e o cilindro são localmente isométricos, então a curvatura de Gauss tem que ser a mesma pelo teorema egrégio. Por outro lado, vocês podem ver que no caso do plano a curvatura média é zero, mas no caso do cilindro, se você escolhe a normal para dentro, por exemplo, a curvatura média é 1 sobre 2R. Vai aparecer o zero da geratriz e o 1 sobre R do círculo. A média aritmética é 1/2 de 1 sobre R. Isso aqui é um constante positivo. Ou seja, a curvatura média não é um invariante intrínseco. Ela, de fato, detecta mais, digamos assim, detecta um ambiente, ou seja, como a superfície está colocada no espaço. Então, a observação aqui é de que H não é invariante intrínseco. Mas só para esclarecer mais um ponto aqui, ela é sim invariante por movimentos rígidos. Porque o movimento rígido ele não está agindo só na superfície, ele é de fato uma isometria do espaço todo. Tá? Porém, H é invariante por movimentos rígidos. Qualquer curvatura que se preze tem que ser invariante por movimentos rígidos, afinal, uma superfície rodada é a mesma superfície. Né? Certo? Está clara essa diferença aqui entre uma isometria intrínseca e uma isometria do ambiente, né? Alguma pergunta, então? Para a gente prosseguir? Muito bem. Então, vamos prosseguir com geometria intrínseca. Na aula passada, eu mencionei que esse teorema egrégio do Gauss era o teorema que abria as portas para a geometria riemanniana. E a ideia era construir superfícies formadas por geodésicas. A gente pode até voltar nessa ideia mais tarde. Então, vamos primeiro ter que falar de geodésicas. Né? Okay. Bom, a ideia é que, na verdade, dá para fazer uma coisa muito mais geral. Depois vai nos dar a noção de geodésica, que é observar que, de fato, a gente consegue fazer cálculo em superfícies. Numa das aulas passadas, eu mencionei que, dado um campo tangente a uma superfície, era possível definir a divergência do campo. Eu até escrevi uma expressão aqui. Né? Então, o que está por trás disso é a derivada covariante do campo, que eu vou explicar agora. Então, a situação é a seguinte, a gente tem S é uma superfície regular do R3. Superfície regular.
do R3. A gente tem um aberto de S. E digamos que nesse aberto está definido um campo de vetores tangentes. Na minha notação aqui eu chamei de W. Então, seja W um campo tangente. Aqui está implícito que ele vai ser diferenciável no aberto U. Certo? U é um aberto. Então, o campo W, em cada ponto P do aberto U, o W de P é um vetor tangente. Isso é o que significa ser diferenciável. Certo? E aí eu peço que ele seja... Desculpe, isso é o que significa ser tangente. Né? Ser diferenciável, você pode sempre usar coordenadas. Né? Você diz que um campo é diferenciável se, quando você escreve ele como combinação linear de vetores coordenados, as funções coeficientes são diferenciáveis. Essa é a definição. Então, digamos que W seja um campo tangente diferenciável num aberto U. Aí, nesse aberto U, a gente escolhe um ponto P e uma direção V, também tangente. Então, escolhemos P pertencente à superfície, V tangente à superfície. E aí o que eu quero definir é a derivada do campo no ponto P na direção V. É isso que eu gostaria de fazer. Se por acaso a minha superfície fosse um plano, né, a gente sabe derivar, é a derivada usual. Certo? A pergunta é como fazer isso agora numa superfície. Então a ideia é a seguinte: dada a direção tangente V, a gente pode considerar uma curva alfa contida na superfície que passa por P e tem vetor velocidade V. A gente escolhe alfa, então. Uma curva no aberto U. Ou seja, ela está... Desculpe, não... no aberto U, né? Eu geralmente uso U para o domínio coordenado, né? Enfim. Espero que não crie confusão. Então, digamos que a gente escolhe uma curva aqui contida nesse aberto V, diferenciável, que passa por P com velocidade V. Essa é a definição de vetor tangente, né? São os vetores que são tangentes a uma curva contida na superfície. E aí essa curva, se eu pegar um sistema de coordenadas aqui em torno do V, né? Em torno do P, desculpe. Posso escrever isso tudo em coordenadas. Bom, mas antes disso, o que eu posso fazer é o seguinte. Bom, eu escolhi a minha curva, que corresponde a um certo parâmetro T aqui. Não é? Então, eu posso olhar para o campo W só ao longo da curva. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte. Podemos definir. Aqui eu vou abusar um pouco da notação, vou chamar de W também. O W de T vai ser o W de alfa de T. Onde aqui tem um ligeiro ou não ligeiro abuso de notação. O W, na verdade, está definido na superfície, né? Mas eu posso restringir o W à curva, e aí eu derivo o W com respeito a T. Qual é a observação? A gente está querendo fazer geometria intrínseca, né? Então, na geometria intrínseca, você não pode fazer referência ao espaço. Você pode até usar o espaço para fazer a definição, mas no final, o espaço ambiente não pode aparecer. Então, quando você deriva um vetor, mesmo ele sendo tangente, a derivada pode ter uma componente normal, né? Certo?
É exatamente o que acontece. Pense num círculo, por exemplo. A gente já viu isso aqui. Se o vetor é, por exemplo, a tangente, a derivada da tangente é normal. Se o círculo tiver raio 1, né? Tá certo? Quando você deriva um campo tangente, você pode ter uma componente normal. Então, o que você faz é esquece a componente normal. Então, a definição, a derivada covariante de W, né, em P na direção V, é dada por, a gente denota sim, estou derivando W com respeito a V, calculando no ponto P. Isso aqui é a derivada, o dW dt no zero, né? Em t igual a zero, que é quando a curva passa por lá. E aí eu pego a componente tangente. Certo? Então isso aqui passa a ser um vetor que é tangente à superfície no ponto P. Claro? Então a ideia é faz a derivada usual e pega a componente tangente. Isso é a derivada covariante. O que é que eu preciso checar? Que não depende do caminho, né? Não depende da curva. Uma maneira simples de fazer isso é pegar um sistema de coordenadas. Mostrar que qualquer que seja a curva, o resultado dá o mesmo. Então o que você faz é o seguinte, você pega uma parametrização x. Então pega uma parametrização x, que vai em alguma vizinhança do ponto P. Pode estar contida na U, né? E aí, dada a parametrização, você pode, por exemplo, escrever a curva alfa de t como sendo um x de U de t v de t. Certo? Essa é a curva, né? E o campo W, eu posso escrever da seguinte forma, né? O W num ponto x de UV, ele é uma combinação linear dos vetores coordenados. Então, eu escrevo os coeficientes como sendo A de UV XU mais B de UV XV. Ele é um campo tangente, então ele tem que ser uma combinação linear dos vetores coordenados. Tá certo? Novamente, por abuso de notação, eu posso pensar nisso como, se eu quiser, como o W como função de U e de V. E aí o que você precisa fazer é, você vai restringir o W à curva, né? Você vai olhar para o W de t, que vai ser então A de U de t, V de t, XU, mais B de U de t, V de t, XV. Tá certo isso? O XU, lembra que depende de U e de V também, né? U de T, V de T, que também é U de T, V de T. Tá certo? E aí você deriva, né? Quando você deriva, você fica, então... vamos fazer isso em notação mais concisa. Então vamos reescrever isso daí na seguinte notação, fica mais simples. Vou escrever então a minha curva alfa como sendo um x de U de t, U2 de t. Certo? E vou escrever o meu W de x de U1, U2 como sendo uma soma de um A I de UV XI. O I varia de 1 a 2.
certo? Portanto, o W de T, ele é, então, uma soma dos AIs. Né? Aqui não era U e V, né? É o 1 e o 2, não? Então, ele fica um AI de U1 de T, U2 de T, XI. Onde o XI também depende de U1 de T e U2 de T. Então, você deriva. Então, dW dt vai ser... Bom, aí você usa a regra da cadeia, né? Isso aqui vai aparecer vai aparecer uma... Eu tenho que derivar na primeira e na segunda, né? Então, aparece uma soma em J também. Aparece a derivada do AI com respeito ao UJ, calculado em U1 de T, U2 de T. Porque eu estou expandindo tudo possível, né? Então, vai ficar um pouco longo, mas... E aqui aparece a derivada da UJ. Linha de T. Vezes o XI, né? Deixa eu não escrever isso aqui para não ficar comprido demais. E aí depois eu derivo isso daqui. Então eu fico com a soma em I. Aí novamente eu vou ter que derivar no 1 e no 2, né? Então, também aparece uma soma em J. Eu fico com o AI de U1, U2. E aí fica a derivada do XI com respeito a J em U1, U2 vezes a derivada da UJ com respeito a T. Vocês concordam com esse cálculo aí? Ou seja, o que a gente está fazendo é, a gente está derivando uma fórmula para a derivada covariante em coordenadas. Então, em coordenadas, a derivada covariante fica escrita assim. Quer dizer, eu quero olhar para isso, né? Mas isso foi definido como a componente tangente desse vetor. Ora, os xi já são tangentes, então eles ficam aqui. Então, a primeira parte é a soma em I e em J, a derivada dos AIs, multiplicado pelos o J'. E aí eu estou fazendo isso em T igual a 0, né? Vezes o XI. E agora o segundo termo, o vetor é o x e j. Então eu pergunto a vocês quem é a componente tangente do x e j. O que aparece? A gente fez isso na aula passada. Esqueci o nome. São símbolos de Christoffel, né? Isso aqui é a soma do gama IJK XK. São símbolos de Christoffel que lembrem que só dependiam da primeira forma fundamental. Só depende da primeira forma fundamental. Então é isso que aparece aqui. Vai aparecer a soma em I, em J e em K de, vamos escrever assim, gama IJK AI de 0, né? UJ' de 0. Não, AI de 0, o que eu estou fazendo? Só o AI, né? O AI no ponto, UJ' XK. Certo? Então, se eu não esqueci nada, isso aqui eu posso escrever numa coisa só, né? Isso aqui fica assim. Na primeira eu troco o I pelo K, para poder juntar os dois termos, eu fico assim. Isso vai ser uma soma. Como ele é um vetor tangente, ele é uma combinação linear dos xk's. Né? Então, o primeiro termo fica soma em J, a derivada do AI, o J, o 0. AK, isso, obrigado. K.
troquei o I pelo K aqui, né? Mais, e aqui já tenho xk, não preciso trocar nada, a soma em I e em J de gama I, J, K, AI, U, J'. Certo? Então esse é o resultado, né? Agora se vocês olharem para isso daqui, vocês vão ver que onde que a curva entra, né? A curva alfa era escrita em coordenadas como a curva U1, U2 de T. E onde é que o U1 e o U2 estão entrando aqui na expressão? Eles só estão entrando na derivada no zero, né? É isso? Ou seja, o que significa dizer que a curva realmente não é o que importa. O que importa é a direção tangente à curva no zero, que é o vetor V. Certo? A curva alfa tinha essa expressão aqui, né? Então, quando você calcula a derivada em zero, o alfa' de zero, que era o V, fica sendo, então, o U1' de 0x1 mais o U2' de 0x2. Ou seja, esses números aqui são exatamente as componentes do vetor V na base coordenada. E é só nisso que isso aqui depende da curva. Certo? Ok? Então isso mostra que, de fato, está bem definido, né? Não depende do alfa, só depende do V. Os coeficientes estão calculados, isso aqui está calculado em U1, U2, né? Você vai avaliar isso aqui no ponto, né? Então isso aqui está calculado em... P, para ser preciso, a gente está usando coordenadas, né? Então no ponto que corresponde ao P em coordenadas. Num ponto aqui, digamos Q. Então estão calculados em Q, né? Então isso aqui está calculado em Q. O símbolo de Christoffel também é calculado em Q. O AI também é calculado em Q. Certo. Muito bem. Então, o que está aparecendo aqui? Está aparecendo os coeficientes do vetor no ponto, né? O símbolo de Christoffel no ponto, que só dependem da superfície, né? E da primeira forma fundamental, e aparecem também os coeficientes do campo no ponto. Então, qual é a observação que a gente pode tirar dessa fórmula, né? Além do fato de que fica bem definido, o que mais dá para concluir? Do campo e do vetor, não depende da segunda forma fundamental, só da primeira, né? Só apareceram os símbolos de Christoffel aqui. Ou seja, a conclusão é que a derivada covariante é um conceito intrínseco. Certo? Que a gente definiu sem fazer uso de coordenadas, né? A definição é limpa aqui, geométrica, né? Não faz uso de coordenadas. Aí depois de feitas as contas em coordenadas, a gente checa que só aparecem os coeficientes da primeira forma fundamental. Então a conclusão é que aquilo ali é intrínseco. Certo? Então, observação. Derivada covariante é uma noção intrínseca. Certo? A melhor maneira de olhar para essa expressão é pensar assim, que a derivada covariante ela tem dois termos. O primeiro termo é o que vem da derivada usual. Isso é o que aconteceria se a sua superfície fosse um plano. Daria isso daqui. Certo? Como a superfície não é um plano, aparece uma correção, mas essa correção só depende dos símbolos de Christoffel. Certo? Então, os símbolos de Christoffel eles correspondem à correção que você precisa acrescentar à derivada usual para obter a derivada covariante. Certo? Em particular, se os símbolos de Christoffel são iguais a zero, que é o caso da
parametrização clássica do plano. Então, a derivada covariante é a derivada usual. Ok? Muito bem. Uma pergunta? Então, a derivada covariante está bem definida. Né? E eu pergunto agora como é que a gente chega nas geodésicas. Né? O que isso tem a ver com geodésicas? Bom, a noção intuitiva de geodésica diz que elas devem ser curvas que minimizam o comprimento, ou seja, devem ser o menor caminho entre dois pontos numa superfície S. Bom, nem sempre, porque acho que eu já dei o exemplo aqui. Se a geodésica é longa demais, ela deixa de ser o menor caminho, né? Porque aí fica sendo, por exemplo, numa esfera, mais econômico vir por aqui. Mas, localmente, ela deve ser o menor caminho entre dois pontos. Certo? Em particular, isso lembra um pouco superfícies mínimas. Né? A superfície mínima era aquela superfície que tinha a propriedade de que, se você variava um pouquinho e calculava a derivada da área, sempre dava zero. Né? Se você tem uma curva que minimiza o comprimento entre dois pontos, então ela tem que ter essa propriedade também. Ou seja, se você faz uma variação da curva, né, num pedacinho dela, e calcula a derivada do comprimento, você vai ver que dá zero também. Porque se você fizer um gráfico do comprimento ao longo da variação, né, ele vai ser assim, porque no zero a gente tem um ponto de mínimo. Tá certo? Então, essa seria uma maneira de definir geodésicas. Geodésicas são as curvas, digamos que análogas às superfícies mínimas, né? Ou seja, são curvas que têm essa propriedade, que a primeira derivada do comprimento dá zero, qualquer que seja a maneira de variar a curva. Certo? Desde que a variação não saia da superfície S. Então, vamos adotar esse ponto de vista e descobrir que curvas são essas. Então, o que a gente tem que fazer aqui, assim como a gente fez no caso de superfícies, é derivar, e aí vai ser mais rápido, a fórmula da primeira variação do comprimento. E, a princípio, vamos supor que a curva está no espaço, depois a gente restringe ao caso de superfícies. Então, imagina agora que eu tenho essa situação, eu tenho uma curva alfa fixada e agora eu considero uma variação. Certo? Então, tem uma variação, ou seja, a alfa agora ela vai depender de dois parâmetros, né? O parâmetro t original e o parâmetro s da variação. O s vai morar no intervalo em torno da origem e o t é o parâmetro original que mora no intervalo i. Certo? Então, o alfa, quando faço o s igual a zero, eu recupero, digamos, a minha curva original alfa zero. Tá certo? No R3. Então, a função comprimento, a gente sabe calcular. Função comprimento. Ou seja, para cada S, né, para cada curva na variação, talvez eu vou trocar os papéis aqui, tá? S e T, porque eu vou supor que a primeira curva está parametrizada por comprimento de arco. Isso pode não ser verdade para as curvas da variação, mas a primeira você sempre pode parametrizar por comprimento de arco, certo? Então, se você olha agora para o comprimento da curva, quanto que dá isso aqui? Bom, isso aqui vai ser a integral no intervalo i, né? Digamos que o intervalo i seja o AB. Então, a integral de A a B da norma do vetor velocidade. O vetor velocidade é o dα ds. No ponto TS. Concordam com essa fórmula aí? Então a gente deriva isso daí.
Portanto, a derivada, o L' de t, vai ser... Bom, a gente pode derivar dentro da integral, a função é diferenciável. Isso aqui nunca é zero, né? Aqui está próximo do 1. Bom, isso aqui é a raiz quadrada do produto escalar dele com ele mesmo. É a norma, né? Então, a derivada vai dar 1 sobre a norma. E fica produto escalar. Estou derivando com respeito a t. Fica isso aqui. Isso? Bom, mas eu quero isso em t igual a 0. E em t igual a 0 eu sei que a curva alfa é parametrizada por comprimento de arco. Tem uma coisa errada aqui? Sinal negativo. Não. Está certo, eu acho, né? Okay. Então, em t igual a 0, a curva alfa é parametrizada por comprimento de arco, portanto, isso aqui dá 1. Né? Em t igual a 0 fica assim. Ok? E aí eu pergunto o que a gente pode fazer agora. Para manipular essa expressão. Você pode pedir isso, mas a princípio, se quiser, você poderia supor isso, mas acho que não é necessário, não. Okay. A linearidade da integral? Como? Linearidade da integral? Linearidade da integral. A integrar dentro Não, que isso aqui é um produto, né? Isso aqui não é. Isso aqui é linear em cada variável, mas como um todo não é. Você pode expandir o produto. Eu acho que vai ajudar muito. Ah, sim, você poderia expandir, mas também não vai ajudar. Não vai ajudar, não. Bom, nesse curso a gente já viu vários exemplos dessa técnica, né? Uma técnica clássica em geometria. Toda vez que você encontra duas derivadas, você tenta comutar. Entendeu? A gente já viu isso várias vezes, né? Então, aqui não precisa... Aqui você pode comutar porque são derivadas usuais. Né? A alfa é uma função do R2 no R3, né? Então não tem problema comutar aqui. Tá certo? Isso aqui é igual ao D2-alfa ds dt. Então, aqui também, de fato, depende da sua convenção de como você escreve a última derivada, né? Se você colocar por último, seria assim, né? Mas, enfim, a ideia é que você deriva com respeito a t, troca as derivadas e depois tenta passar a derivada com respeito a s para o outro lado. Certo? Porque a curva alfa, ela está assim, né? Digamos, esse é o alfa zero. E o objeto importante a considerar é a velocidade com que esse ponto se move. E que velocidade é essa? É exatamente o d-alfa dt. Então, você gostaria de isolar esse d-alfa dt aqui. Certo? O d-alfa dt é o campo chamado campo variacional. Então, é isso que você faz. Você reescreve isso da seguinte forma. Para isolar o d-alfa dt, você escreve isso como... Bom, isso é a derivada com respeito a s desse produto escalar aqui. Menos, aí eu tenho que corrigir pela derivada aqui. ds2. Ok? Bom, e aqui a gente pode usar o famoso o quê? No primeiro termo, o teorema fundamental do cálculo, né? Então, você pode usar o teorema fundamental do cálculo no primeiro termo. Você fica, então, que isso aqui é
Bom, vai ser o produto escalar de d alfa dt por d alfa ds avaliado, né? Em B, subtraído dele avaliado em A, essa é a notação clássica, menos essa integral aqui. Aí o d alfa dt tem significado geométrico, porque ele é exatamente essa velocidade v aqui, que eu vou escolher, né? Vou escolher a minha variação. E aqui aparece um objeto associado à curva, que é essa segunda derivada. Certo. Alguém lembra o que é isso aqui? É o vetor curvatura. Isso. Isso aqui é exatamente o vetor curvatura da curva alfa. Certo? Você vê que tem uma analogia muito forte com superfícies mínimas, né? A derivada da área nas superfícies mínimas aparecia aqui a curvatura média. Eu até comentei aqui que ia aparecer a curvatura se você fizesse o mesmo para curvas. Bom, esse termo aqui, isso aqui é novamente o campo variacional. O que você pode supor para se livrar desse termo aqui é que a variação é própria, ou seja, que ela não mexe nos extremos. Tá? Então, se a variação é própria, isto é, o alfa de TA é sempre igual ao alfa zero de A, e o alfa de TB é sempre igual ao alfa zero de B. Então, você tem que a velocidade vai ser zero aqui, né? Ele pode me mexer para cá também. Mas é zero nos extremos. E vale, então, que a derivada do comprimento vai ser simplesmente menos a integral de A a B do V d2 alfa ds2. Isso aqui nada mais é do que o vetor curvatura. Certo? Essa é a fórmula. Então, pergunto a vocês, quando é que uma curva é um ponto crítico para o comprimento, qualquer que seja a variação própria? Quando isso aqui for zero para todo V, né? Todo V, que é zero nos extremos. Mas isso só acontece se esse vetor for zero. Concorda? E esse vetor só é zero se a curva for o quê? Ou seja, que eu estou dizendo... Como? Uma linha reta, isso. Se eu quiser que a derivada do comprimento seja zero para toda variação V própria, isso aqui é equivalente a essa aceleração ser zero. Ou seja, a curvatura ser zero. Mas a curvatura só pode ser zero se a curva for uma reta. E certamente as geodésicas de uma superfície nem sempre são retas, né? Então, qual o problema dessa... O que eu preciso fazer para chegar na noção certa de geodésicas? Por que o resultado disso daqui me deu uma reta, né? Qualquer variação, você tem uma variação tangente. Isso, exatamente. Porque aqui eu estou perguntando quais são as curvas que são pontos críticos, qualquer que seja a variação. E a resposta são as retas. Mas se eu agora tiver uma curva dentro de uma superfície e eu me restringir a variações dentro da superfície, aí eu vou obter as geodésicas. Certo? E é a mesma fórmula, né? É só interpretar. Então, se por acaso a minha variação cai dentro, é uma variação de curvas, todas elas contidas numa superfície S, em particular, isso aqui cai no R3, portanto a fórmula vale. Digamos que ela seja uma variação
própria. Digamos que a curva α0 está parametrizada comprimento de arco, a fórmula vale. Isso aqui vai ser menos integral de A a B do vetor da variação, que é o dα dt, pelo d2α ds2. Né? Um desenho seria assim, né? A superfície, uma curva alfa. E aí a variação, agora o vetor V, como a variação acontece dentro da superfície, a gente tem que o V de S, né, que é esse dα dt, quando t é zero, isso aqui sempre é um vetor tangente à superfície S no ponto em questão. A velocidade está dentro dessas curvas aqui, também estão dentro de S. Então, o vetor velocidade é tangente a S. Então, agora eu posso perguntar quais são as curvas contidas na minha superfície S, para as quais esse resultado dá zero, qualquer que seja o vetor V, o campo V, né, que é zero nos extremos e que é sempre tangente à superfície. Certo? E aí, qual vai ser a resposta? Derivada covariante de? Antes de falar de derivada covariante, vamos só usar essa linguagem aqui, né? Se vocês olham para isso daqui, esse aqui é o campo V, né? Quando é que isso vai dar zero, qualquer que seja o V? Quando é que o L' de zero é zero para toda variação própria de alfa em S? Essa é a diferença porque eu fiz lá. Estou olhando só para variações em S. Então, esse vetor é sempre tangente a S, né? Então, significa que a componente normal desse vetor aqui não interessa. Certo? Isso vai ser zero se, somente se, a componente tangente desse vetor for zero. Certo? Concordam com isso? Eu posso, como esse vetor é sempre tangente, eu posso colocar a componente tangente aqui. E aí, agora sim, como eles estão... O V é um vetor arbitrário tangente a S, isso aqui é zero se somente se esse vetor é zero aqui. Certo. E essa aqui é a equação das geodésicas. Deixa eu só... Não vou apagar isso aqui, não. Alguma pergunta aí? Isso vai garantir a existência local. Como? Isso vai garantir a existência local. Por enquanto, não estou preocupado se elas existem ou não. Estou só querendo chegar na definição, né? Depois eu vou fazer isso. Mas, a princípio, eu estou querendo só determinar o que é uma geodésica. Tá? Então, a intuição é que ela deve ser uma coisa que é crítica para o comprimento. E quando eu uso a fórmula, eu deduzo que é uma curva que satisfaz essa equação aqui. Certo? E agora o ponto é que isso aqui pode ser visto como uma derivada covariante. Por quê? Vamos olhar de novo aqui para a derivada covariante. Eu tenho a impressão que eu apaguei, né? Tá certo? Mas temos aqui a definição ainda. Eu apaguei a expressão em coordenadas. Mas a gente ainda tem aqui a definição. Então, a observação que se faz aqui é que para definir a derivada covariante, né, da forma como eu fiz, foi, o primeiro começava com um campo tangente à superfície S na vizinhança do ponto P. Depois escolhia um vetor e uma curva. Mas o campo inicialmente estava definido numa vizinhança. Agora, a observação é que se você olha para o que a gente fez aqui e para a própria expressão em coordenadas, é suficiente que o campo fique definido só ao longo da curva. Ele não precisa estar definido no aberto inteiro. A gente só usa o campo ao longo da
ao longo de pelo menos uma curva tangente ao V. Tá certo? Então, a observação é que a definição de derivada covariante faz sentido, né? Faz sentido para campos tangentes ao longo de curvas. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que basta que você tenha uma curva alfa, ou enfim, de um intervalo I em S, uma curva na superfície e um campo W. Dizer que esse campo é ao longo da curva significa dizer que o valor do campo no tempo t, ele é tangente à superfície S no ponto alfa de t. O desenho seria assim, né? Aqui está a curva alfa, em cada ponto alfa de t eu tenho um vetor W de t aqui. Tá certo? Então, se eu tenho um campo diferenciável ao longo de uma curva, eu posso fazer a derivada usual, pego a componente tangente e fico então com a derivada covariante. E aí é fácil checar que, no caso em que esse campo aqui é a restrição de um campo numa vizinhança, as duas definições coincidem. Porque foi exatamente assim que a gente definiu, né? Bem? Então, usando essa observação, né? Isso aqui me dá uma noção de derivada covariante de campos ao longo de curvas, né? Enquanto que isso aqui era uma noção de derivada covariante de campos ao longo numa determinada direção, né? A gente conclui que isso aqui pode ser escrito como uma derivada covariante. Que derivada covariante é essa? Posso apagar isso aqui? Então, a minha afirmação é que isso aqui que derivada covariante é essa? Bom, essa aqui é a derivada com respeito a S do campo de alfa ds. Eu posso escrever como alfa' de S, se você quiser. Então, a gente tem uma situação que a gente tem uma curva alfa. Em cada ponto da curva alfa de S, a gente tem um vetor velocidade alfa' de S. Portanto, o vetor velocidade é um vetor tangente ao longo da curva. Então, isso aqui nada mais é do que a derivada covariante do vetor velocidade com respeito à curva. Certo? Faz a derivada usual, que vai me dar o alfa duas linhas de S, e pega a componente tangente. Portanto, definição, se diz que uma curva, vou chamar de gama agora, de I em S, superfície do R3, é uma geodésica de S, né? Se a derivada covariante do vetor velocidade for zero ao longo da curva. Isto é, se você quiser interpretar isso de maneira mais concreta, se o vetor aceleração é o quê? Normal à superfície. Isso. A aceleração é perpendicular ao plano tangente para todo T. Isso aqui me diz que a parte tangente da aceleração é zero. Então, significa que só sobra a parte que é perpendicular. Então, isso é uma geodésica, né?
E o corolário da discussão anterior é que as geodésicas são exatamente aquelas curvas que possuem essa propriedade, que a derivada do comprimento é zero, qualquer que seja a variação própria dentro da superfície. Certo? Muito bem. Perguntas? Ok. Bom, o que acontece com o comprimento do vetor velocidade, né? Bom, isso aí é fácil analisar, porque se você pega, se gama é uma geodésica, se gama é uma geodésica de S, então, quando você faz a derivada do produto escalar de gama' por gama', bom, isso aqui vai ser 2 vezes o gama duas linhas pelo gama', mas se ela é uma geodésica, a aceleração é normal à superfície. Por outro lado, o gama' é tangente. Então, isso aqui é zero para todo T. Né? Ou seja, toda geodésica de S está parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco. Significa que essa velocidade aqui é uma constante. Toda geodésica é percorrida com velocidade constante. Ou seja, parametrizada proporcionalmente ao comprimento de arco. Certo? Então, a geodésica ela já vem com uma parametrização boa, né? Bom, alguns exemplos. Se a sua superfície é um plano, bom, as geodésicas são as retas, né? Nesse caso, são as curvas de aceleração nula. São as geodésicas do plano. Se a superfície é uma esfera, então não é muito difícil ver que as geodésicas vão ser os grandes círculos, que são aqueles círculos centrados na origem, né? Esse círculo está contido num plano, então quando você calcula, você percorre o círculo com velocidade constante, a aceleração é normal ao círculo, naquele plano. Então a aceleração é normal à esfera, portanto essas curvas são geodésicas. Se a minha superfície for um cilindro, né? Reto, que geodésica vocês conhecem aqui, né? A reta, né? Toda vez que uma superfície no R3 contiver uma reta, a reta tem que ser uma geodésica. Né? Porque a aceleração dela já é zero, né? Então quanto mais a componente tangente. Então essa aqui é uma geodésica. O que mais? Os paralelos também são geodésicos, né? A aceleração vai ser normal ao cilindro. E as outras? Elipses? Não. Elipse não. Espirais, né? Uma coisa assim, né? Como é que a gente vê uma maneira de ver isso? Usar a isometria com plano, né? Isso. A gente tinha observado aqui que o plano e o cilindro reto são localmente isométricos. Tem uma aplicação do plano em X, que é uma isometria local. O conceito de geodésica é um conceito local, porque ele é dado por uma derivada. Só interessa o comportamento na vizinhança de um ponto. Então, qualquer reta aqui do plano, quando mandada por X, tem que ser mandada numa geodésica. Porque a gente já viu aqui que a derivada covariante é um conceito intrínseco. Então, tem que ser preservado por isometrias locais. E aí, se você analisa o que acontece com uma reta inclinada, né? Quer dizer,
a reta horizontal vem nesse círculo, percorre o círculo várias vezes, a vertical vai na geratriz e uma inclinada vai percorrer uma hélice aí, né? Uma espiral. Certo. A parametrização era dada assim, né? Cosseno, se for o raio 1, cosseno de U, seno de U, V. Não é isso? Então, se você pega a curva, se aqui ela é a reta T, A vezes T, por exemplo, então a imagem dela tem que ser uma geodésica do cilindro. Então, essa curva aqui, cosseno T, seno T, A vezes T, tem que ser uma geodésica. Isso aqui é exatamente uma hélice, né? Certo? Ok, então essas são as outras geodésicas do cilindro reto, né? Sim? Se for uma perspectiva de evolução paralela ao meridiano simplesmente. Como? Qual a perspectiva de evolução paralela ao meridiano são geodésicas? Não. A geratriz sim, né? Mas os paralelos não. Por exemplo, como é que eu posso dizer isso aqui? A ideia é que... Isso é um bom exercício, né? Se você tem uma superfície que é assim, digamos que é uma superfície de revolução assim, por exemplo. Certo? Essa é a superfície de revolução. Então, a geratriz é sempre uma geodésica, né? Porque a curva, a aceleração dela está apontando, é perpendicular à superfície, né? Porque ela é normal à curva, mas também é normal à direção aqui direção aqui sai o paralelo. Então, a geratriz é sempre uma geodésica. Mas e os paralelos? Alguém tem alguma intuição aqui? Quais são os paralelos que devem ser geodésicos, né? Eu afirmo que nem todos são. Quais são? Como? Quando a estrutura for mais fina ou quando ela for mais grossa também. Porque a geodésica são aquelas curvas em que a primeira derivada do comprimento dá zero, né? Então elas vão, se você faz essa análise aqui, vai dar exatamente, vai corresponder aos pontos da geratriz onde a tangente é vertical. Certo? Então aqui você tem uma geodésica, aqui você tem outra, aqui outra, certo? Mas nas outras em geral não, nas outras você vai espiralar também. Tá certo? Isso é um bom exercício aí. Deixa eu dar um... De fato, o Manfredo, acho que num dos exemplos do livro, se eu não me engano, ele determina uma propriedade que as geodésicas de superfícies de revolução satisfazem, que é chamada relação de Clairaut, que é útil para você entender como é que ela é espirala aqui. Está no livro. O outro exercício que eu ia passar é esse de checar aqui, só para vocês terem algum rigor, né? Checar que de fato se F é uma isometria entre duas superfícies, se gama é uma geodésica de S, então F composta com gama é uma geodésica de S bar, certo? Quer dizer, reflete essa ideia de que a derivada covariante é intrínseca, certo? O único ponto aqui que vocês têm que, né, ter um cuidadinho é que a gente derivou isso usando os símbolos de Christoffel, que envolviam coordenadas, né? É só uma questão de que vocês escrevam
esse fato. Tá certo? Muito bem. Alguma outra pergunta? Bom, deixa eu terminar com uma definição que tem tudo a ver com geodésicas. Que é a definição de transporte paralelo. A ideia é a seguinte: você quer estender para superfícies a noção de paralelismo no plano. Então, você tem um vetor V assim, digamos, no ponto P, dado um outro ponto Q, você pode fazer um vetor, digamos, paralelo àquele no ponto P. Então, como tentar um conceito parecido para superfícies? Então, a ideia é fazer a seguinte definição. Você diz que seja alfa uma curva, alfa de I em S, uma curva diferenciável, e seja W um campo, vou escrever W de T, um campo tangente ao longo da curva, certo? Então, você diz que o campo é paralelo. Dizemos que W é paralelo. Paralelo. Se o quê? Qual a definição natural? Tem uma curva alfa, um campo aqui ao longo da curva. Quero dizer o que significa esse campo ser paralelo. Qual é a definição que faz sentido aqui? Derivada covariante é zero, Derivada covariante. dt é zero. Derivada covariante ao longo da curva. Certo? Essa é a definição. E aí você tem propriedades parecidas, Ou seja, usando essa definição, você conclui que gama é uma geodésica se o campo gama' de T, é paralelo ao longo de gama. Segue imediatamente da definição, Derivada covariante do gama' com respeito a T é zero. Você também tem outras propriedades. Se você tem dois campos paralelos, digamos, W1 e W2, são campos paralelos ao longo de alfa, então você pode derivar o produto escalar de W1 de T por W2 de T. Isso aqui vai dar o quê? Bom, em primeiro lugar, eu faria assim, Derivaria cada um deles. Fico com essa expressão. E agora, o que é que eu posso fazer? Vai dar zero por quê? Isso. Exatamente, porque os campos são, a priori, eles já são tangentes à superfície S. Os campos são tangentes. Então, como eles são tangentes, eu posso esquecer a componente normal aqui. Ou seja, eu posso pegar a componente tangente, que é exatamente a derivada covariante. E como os campos são paralelos, essa derivada covariante dá zero. Então, o produto escalar de dois campos paralelos é preservado ao longo de T. E aí o que a gente vai fazer na aula que vem, no início da aula que vem,
é mostrar que, dado uma superfície S, dado uma curva alfa que liga, digamos, P a Q, e dado um vetor, digamos, W0 em P, então nós vamos ver que existe um único campo W de T paralelo ao longo da curva, que em T igual a 0 vale o W0, né, e que vai até o Q. Então aí você define esse último vetor aqui como sendo o transporte paralelo do primeiro ao longo de alfa. Certo? Essa é a noção de transporte paralelo, que vai ser importante mais tarde no curso. Certo? E aí, em particular, se a curva é uma geodésica, o transporte paralelo do vetor velocidade é ele mesmo, né? É o próprio vetor. O problema, a diferença com relação ao plano é que o transporte paralelo, a priori, pode depender de que curva você usa. No plano não interessa, né? No plano dá a mesma coisa, mas em superfícies não. Então, na aula que vem, a gente vai continuar o estudo de geodésicas. Em particular, a gente vai ver quando é que elas existem, né? Até onde, e como é que você pode, e que propriedades a gente tem.